interessante, empreendedorismo e muito mais. Eu convido para você ficar nessa noite comigo dessa terça-feira. E eu chego no oferecimento de Madeireira e Marcenaria do Paulo, transformando madeira em arte, móveis personalizados, qualidade e tradição em cada detalhe. Fica ali na Avenida Prefeito Paulo Jado Cardoso, subindo a cooperativa. Telefone 9917-9720. Madeireira do Paulo, tá lá o Paulo, a Márcia, o Igor, toda a equipe para melhor atender você. E claro, pensou em internet qualidade, EI Telecom. Aqui na Mave TV, usamos então a EI Telecom, parceiro, meu amigo Smile, que fica ali, a EI Telecom, escritório novo, mais amplo, na avenida, na rua, né, Delfim Moreira, bem em frente a Shalom, no 0800 777 9756. EI Telecom, internet qualidade, várias cidades da região aí fazendo parte dessa empresa que vem crescendo cada vez mais. EI Telecom e Madeireira e Marcenaria do Paulo tá chegando com a gente para ficar nessa noite gostosa de terça-feira. E eu convido você para permanecer aí. Eu volto rapidinho, dentro de um minuto, para conversar com o Dr. José Ronaldo, cardiologista há mais de 20 anos e atualmente tem uma missão muito bacana aqui no Hospital Municipal de Nova Resende. Eu volto já para esse bate-papo super legal. Dia 30 de agosto, reinauguramos a nossa loja da EI Telecom em Nova Resende, na rua Delfim Moreira, bem em frente à drogaria Shalom. Um espaço feito para receber você com ainda mais conforto e qualidade. Vem para a EI Telecom, a conexão que você merece. Na hora de construir, você só vê o preço da madeira? Escolher o menor preço pode gerar um custo bem maior no final da sua construção. Madeiras de baixa qualidade racham e empenam, e muitas vezes não suportam o peso necessário com o tempo. Isso significa retrabalho, atraso na obra e mais gastos lá na frente. Escolher a madeira certa é investir em segurança e durabilidade. Aqui na Madeireira do Paulo, o foco é sustentar a obra do começo ao fim. Passo direitinho à noite. E já voltamos. Tá, o Vila Cash aqui da Mave TV. E muito obrigado você que está aí nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo Face, pelo Instagram, seja também pelo site, também no Spotify, viu? A Mave TV com toda a programação no Capricho para você. Você pode acompanhar toda a programação. Tem o Porque é Católico, tem no Amigo Pedrinho, tem também o da Patrícia, né? De toda segunda-feira. Tem o do Bruno toda quarta-feira. Em breve tem mais novidades aqui na Mave TV. Então é uma programação caprichada. Tá aí, o Matheus colocou aí, ó. De mãe para mãe, de 15 dias toda segunda-feira. O Vila Cash na terça. Na Estrada em Família, todo sábado às 8 horas com o Amigo Pedrinho. Porque é Católico ao domingo. E tem o Arena da Vila, é isso? Com o Bruno, toda quarta-feira, falando sobre o esporte. E em breve tem novidades para vocês aqui também na Mave TV. Fique ligado, viu? Eu começo aqui no oferecimento de Madeireira e Marcenaria do Paulo e também EI Telecom, o nosso bate-papo de hoje, desse parceiro, né, que eu já havia falar dele, mas não tinha conhecido sim pessoalmente. E eu conheci ele numa situação não muito das boas, foi numa situação meio complicada, questão de saúde, lá no hospital. E ele chegou justamente, né, na hora que a minha pressão tinha aumentado, né? Ele chegou, ajudou lá junto com os outros médicos, já estava atendendo desde mais cedo, mas é um grande profissional. Depois comecei a estudar um pouquinho a história dele, conversando com ele, e eu tive um prazer de que vocês conheçam um pouquinho da história dele e os projetos dele, porque tem muito projeto, né? E é um visionário. E esse bate-papo é para isso, para tirar suas dúvidas e ao mesmo tempo conhecer um pouquinho da história desse cardiologista por mais de 20 anos e vem com muito projeto aí. Então, seja bem-vindo, doutor, ao nosso Vila Cash, ao nossa TV Mave TV. Boa tarde, Odair. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar um pouco sobre saúde, cuidado e projetos. Beleza. Vamos começar a contar um pouquinho da história do senhor, depois a gente vai entrar no atual. Como que começou o início? Por que escolher a medicina? Daí, inicialmente, quando eu tinha 17 anos, eu morava em Passos, eu resolvi fazer o curso de farmácia, prestei vestibular, aí eu passei na época EFO, que hoje é Unifol, em Alfenas. Fez em Alfenas. E fiz farmácia por 3 anos, me formei com 20 anos, fiz mais um ano de análises clínicas, eu fui para Ribeirão Preto. Trabalhei numa farmácia com manipulação, fiz um curso na época. Por um ano aí voltei para Passos e montei uma farmácia com manipulação em Passos. Como que chamava? Na época ela chamava Homeocenter.
hoje ela chama Revitale. Com 29 anos, eu já era casado, eu tinha vontade de ser médico, aí eu entrei no cursinho lá em Passos, no Objetivo, por um ano, e prestei vestibular, e aí eu passei no vestibular lá na Faculdade de Medicina de Itajubá, FEMIT. Comecei a fazer medicina com 30 anos, me formei com 36, aí fiz 2 anos de residência de clínica médica em Itajubá. Depois eu fui 2 anos por INCOR em São Paulo, no Instituto Coração, onde eu me especializei em cardiologia, retornei para Passos com 40 anos. Comecei a trabalhar na Santa Casa, na urgência e emergência, na UTI. Depois eu me tornei o responsável pelas emergências médicas da Santa Casa, pelo setor de emergências, por um ano. Em seguida me tornei diretor técnico da Santa Casa, cargo que eu ocupo até hoje. Em Passos, eu montei meu consultório e trabalhei na Santa Casa, como plantonista de urgência e emergência, e na unidade de terapia intensiva e depois na unidade coronariana. Eu participei junto com a equipe de cardiologia da Santa Casa da montagem, né, da unidade coronariana, serviço de cirurgia cardíaca. Nós temos hoje uma equipe bastante robusta, né, de cardiologistas, cirurgiões cardíacos, e é meu trabalho até hoje. Esse ano, a secretária de saúde, que é minha amiga, o prefeito me convidou para ajudar aqui no Hospital de Nova Resende, como um coordenador médico, devido à minha experiência com urgência e emergência, para ajudar a melhorar processos, fluxos do hospital. Sim. Eu vim conhecer o hospital e aceitei o desafio. Nessa jornada, né, eu adicionei a doutora Daiane, que é aqui de Nova Resende, o doutor Antônio Neto, o doutor Luiz Alberto apoiou bastante também, junto com o Danilo, o Sr. Zezé Cruz, o prefeito Agir. E aí nós compomos uma equipe, convidamos alguns médicos que já faziam plantão, alguns outros que eu conhecia, montamos uma escala, estamos começando um trabalho, a intenção é melhorar o atendimento, organizar os fluxos do hospital, protocolos, rotinas, para que a população de Nova Resende seja bem atendida no momento de urgência e emergência. Eu tenho conversado com a AGI também, que tem muita intenção, né, de melhorar a saúde no município. Então ela tem me passado sobre as unidades, as estratégias de saúde da família, os atendimentos de especialidades da cidade, porque a saúde, para funcionar bem, tem que ser integrada os níveis de atenção, né? Prevenção e promoção, atenção primária, o serviço de urgência e emergência, a relação com os hospitais que são referência. Existem vários projetos, né, do próprio hospital, dos gestores do hospital, do município. Espero, de alguma forma, contribuir para que esses projetos aconteçam e que a população seja bem atendida em termos de saúde. Beleza. Então, experiência é o sobrenome do senhor, então. Porque, graças a Deus, passou em várias experiências e tem um consultório hoje. Qual chama a clínica do senhor? Eu tenho uma clínica em Passos, chama Clínica 8 Passos. 8 Passos? Depois nós vamos falar desses passos também, né? Podemos. E lá não tem só o senhor de cardiologista, não. Tem mais outros especialistas também lá, né? Na clínica. Sim, a palavra Clínica 8 Passos, a origem desse nome, eu tinha um sonho de ter uma clínica, eu tive consultório por vários anos, e eu resolvi montar esse espaço e coloquei alguns consultórios. O 8 é de um artigo que tem, um artigo americano, que fala dos 8 passos que a pessoa precisa seguir para ter saúde cardiovascular. São eles, né? Controlar a hipertensão, saber se é diabetes e tratar, controlar alimentação saudável, sono, controle do estresse, movimento, evitar tóxicos e dormir pelo menos 7 horas por noite, não mais que 9. Nossa. São os 8 passos para a pessoa ter saúde. Então eu linkei com o nome, né, da cidade, Clínica 8 Passos, que é uma clínica para promoção e prevenção de saúde. E eu convidei colegas meus que possuem especialidades relacionadas com a cardiologia. Então lá tem endocrinologista, tem pneumologista, cirurgião vascular,
tem nutricionista, agora tem um educador físico que prescreve, faz avaliação física e prescreve atividade física para as pessoas, para elas fazerem em casa ou na academia. Tem geriatra, tem um psiquiatra também. Então, assim, é uma equipe multiprofissional que trata doenças cardiometabólicas e trabalha com prevenção e promoção de saúde. Bacana, 8 passos. Legal, bem sugestivo. Ó, depois que o senhor assumiu aqui no hospital, como foi a chegada do senhor aqui? Como que o senhor encontrou o hospital? Qual que é a visão que o senhor teve do Hospital Santa Rita? Olha, o Hospital Santa Rita é um hospital que tem uma estrutura muito boa. Tinha acabado de passar por uma reforma da sala de estabilização, tinha sido aumentada, equipado com monitor cardíaco, ventilador mecânico, monitores. Foi colocado agora recentemente uma gasometria, né, que é um exame que ajuda bastante a identificar paciente grave. Então o hospital estava numa transição, né, de uma saída do diretor clínico, entrada nossa, lá da nossa equipe. Mas assim, o hospital já estava funcionando bem, nós demos uma sequência, né, a esse trabalho que já estava sendo feito. A intenção nossa, assim, eu acredito muito em trabalho multidisciplinar, equipe treinadas, é isso que é a minha proposta. A gente treinar fluxo, o hospital dá muito problema no hospital, é falta de fluxo bem definido, claro. Quando a equipe os fluxos são bem combinados, ajustados, e toda a equipe é treinada a trabalhar esses fluxos, grande parte dos problemas resolvem. Essa é a intenção. Então o hospital já tem lá um prontuário eletrônico, a gente pretende colocar em funcionamento, lá tem o enfermeiro responsável técnico Cistro, a gente está, assim como o pessoal muito da gestão, também, muito profissional, muito nós humano. Estamos, a doutora Dani, empenhados em colocar esse sistema para funcionar, a gente implantar a classificação de risco, né? Todo pronto atendimento é recomendado ter uma classificação de risco na chegada. O que significa isso? Por exemplo, chegam 3, 4, 5 pessoas juntas no mesmo momento. Então, qual deve ser atendida primeiro? Então, existe, né, o que nós iremos adotar lá, que é o mais recomendado aqui na nossa região, em Minas, que é o protocolo de Manchester, em que a pessoa é classificada de acordo com a gravidade do sintoma que ela apresenta. Ela é classificada em cor vermelha, que tem que ser imediatamente atendida pelo médico, laranja, que é em até 10 minutos, e assim vai, até para uma cor que não tem assim tanta gravidade que a pessoa pode aguardar. Sim. Então esse é o que nós pretendemos implantar nos próximos dias lá no hospital, para nós melhorarmos o atendimento e priorizar os casos mais graves em detrimento dos casos que pode aguardar mais tempo. Mas a ideia é ter um atendimento em que as pessoas, de uma forma geral, não fiquem aguardando muito tempo no pronto atendimento para serem atendidas. Tá, e lá no hospital, o que acontece muito, eu trabalhei já na recepção por um tempo lá, e uma coisa que eu encontrava, talvez era um atendimento médico só, porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, o PSF às vezes já fechou, o médico não conseguiu naquela consulta, então a pessoa tem uma dorzinha e já vai para o hospital. É recomendado? A questão da saúde, não sei se o senhor está por dentro disso, mas eu pode adiantar. O que pode orientar a população em relação a isso? Que o hospital é emergência e urgência, né? Normalmente, assim, esse é um problema que tem na maioria das regiões, né? Em Passo também não é diferente. Todo lugar, né? É um problema relativamente comum, que às vezes a pessoa procurar de forma equivocada o nível de atenção que ela precisa. Então, assim, é muito importante a prevenção e a promoção da saúde, o controle de doenças crônicas. Isso é possível de ser atendido na estratégia de saúde da família ou dos consultórios, né, de especialidades. O atendimento no pronto-socorro, basicamente, seria para aquelas doenças agudas, né, um incômodo agudo, uma descompensação aguda de uma doença crônica, machucado, que não dá para a pessoa aguardar, né, para uma consulta e no dia seguinte. Então, uma dor aguda, uma febre persistente, um acidente, né, um trauma, alguns sintomas, né, alteração do nível de consciência,
falta de ar, dor no peito, condições que podem ser uma condição grave, aí sim a pessoa deve procurar um atendimento no pronto-socorro. O fato de, às vezes, a pessoa buscar o lugar errado, pode, às vezes, congestionar o serviço de urgência, e uma pessoa que realmente está numa emergência, às vezes, pode ser prejudicada por isso. Por isso que é importante ter a classificação de risco na chegada, para identificar, né, os casos graves dos casos que não são graves. Mas, na dúvida, a pessoa deve sim procurar o pronto atendimento, né, se ela pensa que é alguma doença que pode ser algo grave, pelo menos uma orientação. Mas é importante as pessoas saberem, terem consciência de qual é o nível de atenção de saúde que elas precisam utilizar no momento que elas vão procurar, porque quando elas procuram o serviço correto, otimiza, né, recurso, e é bom para todos, né, para ela mesma, né, assim também como para os gestores de saúde. Então isso é uma condição que a gente precisa, né, é um dos problemas da saúde. Igual eu falei, eu trabalho com gestão de saúde há algum tempo, e a gente vai em eventos que tratam sobre o tema, então sempre isso, né, atenção primária, secundária, a terciária, que é o nível hospitalar, a quaternária, que é a reabilitação. Então, o sistema de saúde é um pouco desintegrado, e isso atrapalha o desempenho do serviço de saúde como um todo. Então, uma das funções minhas que eu pretendo ajudar, né, no caso a Secretaria de Saúde, é a gente tentar, né, fortalecer a estratégia de saúde da família, os consultórios de especialidade, conscientizar, né, as equipes todas, a população, para utilizar o recurso certo, no momento certo, na quantidade certa, porque aí o cuidado vai ser mais assertivo e todos serão bem atendidos, reduzindo assim, né, a insatisfação que gera às vezes por buscar recurso errado, e às vezes não vai encontrar a expectativa que a pessoa tem de resolver algo que não é para ser resolvido naquele local. Perfeito. Para quem não foi recentemente no hospital, lá deu uma mudança lá muito bacana, onde era a parte onde fazia as visitas, hoje é recepção, ficou gostoso, tem uma TV lá que chama por nome, né? Bem legal. Já tinha lá, o senhor que adotou também? Foi junto? Não, já tinha. Essa reforma foi anterior à minha... Aí nem chama o nome, né? O nome já aparece na televisão, a pessoa já entra na sala lá da triagem, né? Sim, sim. E onde era a recepção, hoje é emergência, né? Então, antigamente ficava lá, o pessoal chegava a vez, alguém machucado e tal, todo mundo tava lá, já tava vendo. Agora não, pelo menos já chega direto, já vai pra emergência, né? O que o senhor achou dessa mudança lá? Olha, achei o espaço físico muito adequado, amplo, está bem equipado, oferecendo a condição do médico, do enfermeiro, o pessoal da saúde, dar um cuidado adequado para a pessoa numa situação de emergência, de urgência e emergência. Muito da hora. Então espero que você não vai muito tempo lá não, mas se for, observe essas mudanças, que eu particularmente gostei muito, né? Então... E parabéns a toda a equipe lá. Vamos falar um pouquinho agora, você que está chegando agora, é o Dr. José Ronaldo. Ele está com mais de 20 anos aí como cardiologista, já passou em várias especialidades, fez vários cursos e está com 8 passos. Vamos voltar de novo a falar desse 8 passos? Vamos? Pessoalmente as pessoas, eu mesmo, o dia que o senhor já me atendeu, já passou algumas dicas, vamos falar um pouquinho por parte desses 8 passos. Primeiro, qual é a importância, eu acho que vai ser bem útil isso para o nosso pessoal entender. Certo. Eu sou cardiologista, mas assim, eu trabalho muito com hipertensão arterial e orientação sobre estilo de vida saudável. Existe, né, a cardiologia do estilo de vida, que basicamente assim, os fatores determinantes de doenças são fatores genéticos que estão sendo muito estudados atualmente, mas ainda não tem como você tratar uma doença genética a ponto de modificar a evolução da doença. O fator genético contribui para que a doença ocorra. Entretanto, se a pessoa tiver um estilo de vida saudável, controlar os fatores de risco modificáveis, talvez ela não manifeste a doença que ela tem uma tendência genética a apresentar.
por exemplo, algum tipo de câncer, uma doença cardíaca como infarto, por exemplo. Aproximadamente 40% é interferência dos fatores de risco, que são eles: hábitos de vida como sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, às vezes a pessoa que não dorme as horas necessárias ou tem um sono que não é reparador, e tem também o estresse crônico. O estresse, na verdade, não é uma doença, é um fator de proteção, mas quando ele é exagerado, crônico, vai causar também hipertensão e outras doenças cardiovasculares. E tem as doenças metabólicas, que são diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, sobrepeso e obesidade e a hipertensão arterial. Essas doenças, com esses fatores de risco, elas são determinantes de grande parte das doenças hoje, principalmente as doenças cardiovasculares, AVC e infarto. Um estudo recentemente publicado numa revista americana chamada Circulation mostrou que controlar hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é colesterol e triglicerídeos altos, obesidade e o tabagismo, 80% das doenças cardiovasculares podem ser reduzidas com o controle dessas doenças. Então, na minha prática médica, na rede social, eu sempre trabalho muito com a orientação das pessoas no sentido delas buscarem um estilo de vida saudável, ajudando assim elas terem mais saúde e prevenir doença cardiovascular, que são, sabidamente, as doenças que mais matam no mundo todo, né? O infarto, o AVC, e seguido das doenças oncológicas, né? Os diversos tipos de câncer, que também têm em comum com as doenças cardiovasculares o fato de os fatores de risco que provocam doenças cardiovasculares também provocam câncer. Então, quando a pessoa opta por um estilo de vida saudável e controla as doenças metabólicas, ela reduz o risco de ter tanto doenças cardiovasculares, AVC, infarto, como câncer. Bacana. E prevenção? Prevenção, redução de risco de doenças. Com certeza. O Matheus, você consegue jogar no Insta dele pra gente divulgar? E na questão também, o senhor tem o senhor adotou uma ideia muito bacana no hospital, que é o Minuto Saúde, né? Onde o senhor vai presente. Sempre tá dando uma dica, e isso é bacana, né? Sim, sim. E foi ideia do senhor mesmo, né? Foi. Quando eu comecei aqui no Hospital de Nova Resende, até você mesmo, né? Você postou um vídeo que teve um grande alcance, e eu tenho uma rede social que eu posto bastante sobre conteúdo sobre hipertensão, principalmente. E aí eu tive uma ideia assim, de conectar com as pessoas de Nova Resende. Eu conversei com o Danilo assim, para postar 2 vezes por semana, né, terça e quinta, um minuto de saúde para Nova Resende, em que eu dou uma dica de saúde, seja para adultos ou para crianças, seja relacionado à hidratação, controle da pressão, controle do diabetes. Aqui, como é uma região agrícola, né, proteção contra insolação. Hoje mesmo eu vou falar um pouquinho sobre prevenção de intoxicação exógena, né, através da utilização correta de EPIs, né, equipamentos de proteção individual, que às vezes a pessoa, esses organofosforados, organoclorados, né, que são pesticidas, herbicidas, podem causar intoxicação grave para a pessoa se ela não usar o equipamento de proteção individual adequado. Então a minha intenção tanto no hospital como na rede social, ajudar as pessoas a terem mais saúde. E eu acredito muito que a conscientização faz com que a pessoa melhore seu desempenho no controle de doenças. Porque muitas pessoas, às vezes, não fazem o que é correto, não por não querer, talvez por não saber exatamente, né? Não ter aquele nível de consciência necessário. A partir do momento que ela tem consciência do risco, ela passa a criar estratégia e modificar o estilo de vida, e reduzindo assim o risco de ficar doente. Somente com prevenção, sem necessidade de ficar tomando dependendo somente de remédios. E são dicas, às vezes, óbvio para o senhor, mas que faz diferença muito grande para alguém que às vezes tem, né, às vezes precisa, por mais sabe,
mas vendo o senhor falar daquela despertada, né? Exatamente, assim, ó, estudando, né, fazendo curso de marketing digital, de redes sociais, né, de ensino online, que eu fiz alguns cursos. Uma das coisas que é muito falada é isso mesmo. Às vezes, para uma pessoa que estuda sobre determinado assunto, aquilo é muito óbvio e claro. E você pensa que todo mundo sabe aquilo, porque você sabe muito daquilo, aquilo passa a ser uma coisa assim, tão natural, que você pensa que aquilo é um conhecimento que as pessoas têm. Todo mundo sabe, né? Quando, na verdade, a gente percebe que não é bem assim. Às vezes algo que pode ser básico, totalmente básico, às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento, porque ela não vive aquilo, a vida, ela trabalha com outras coisas, está noutra preocupação com outras coisas e aquilo não faz parte da vida dela. Às vezes uma simples orientação muda a vida da pessoa. Vira a chave, né? Você que é estrategista de marketing, então tem o modelo transteórico da mudança, que existe, são as 6 fases, né? A pré-contemplação, por exemplo, o cigarro. Às vezes a pessoa hoje, né, é difícil alguém que não sabe que cigarro faz mal, porque no próprio maço de cigarro vem, né, já vem escrito. Mas, às vezes a pessoa sabe, mas não sabe exatamente como funciona. Normalizou, né? Normalizou a pré-contemplação, assim, a pessoa não tem a consciência. Quando você orienta, a pessoa passa a ter consciência, ela chama contemplação. A partir da consciência, da contemplação, a pessoa vai preparar para parar de fumar. Aí ela vai, suponhamos, ficar longe do ambiente que lembra ela de fumar, diminuir o café, às vezes ela toma muito, quando ela bebe café dá vontade de fumar, controlar o ambiente de estresse, o ambiente que ela vive. Ela vai preparar para marcar o dia de parar de fumar. Aí quando ela para, vem a mudança. E depois da mudança vem a manutenção. E depois da manutenção vem a recaída. A pessoa pode ficar 2, 3 meses sem fumar, quando ela fuma um cigarro. Significa que perdeu tudo? Não, significa que ela tem que falar, não. Está no processo, né? Estou no processo, recaída é normal, vou voltar para a fase de manutenção e não vou voltar a fumar. E aí o cérebro vai acostumando, porque o nosso cérebro, ele acostuma, e para mudar o hábito é muito difícil, porque o cérebro acostuma com aquilo. Então você tem que fazer pequenos hábitos, pequenas mudanças todo dia, aí depois de um certo período aquilo passa a ser o novo normal e o cérebro modifica o hábito. E você assim também vai para bebida alcoólica, caminhada, dieta, alimentação, controle do peso. É importante ter esse conhecimento. Então, esse modelo transteórico é uma das formas de conceitos que a gente utiliza para promover mudanças de estilo de vida, favorecendo assim as pessoas terem mais saúde. Inclusive hoje, toda terça aqui, tem um salgadinho que era mais coxinha. Hoje fiz questão de não trazer, tá? Pra não... O cardiologista falando de fritura, não ia cair bem, né, Matheus? Vamos colocar o Instagram aqui do doutor, o pessoal que quiser seguir, a gente tem muitas dicas lá, conhece um pouquinho do trabalho dele, tem a clínica dele que eu falei, né? Olha lá o Instagram dele, Dr. José Ronaldo. Pode descer um pouquinho, Matheus, consegue ir? Lá tem várias dicas, bem organizado, muitas dicas. E lá no Hospital Santa Rita, ele também está sempre aparecendo lá com dicas de saúde, está interagindo bastante. Olha lá, bacana, ó. Tem muita coisa boa aí, que tá aí. O objetivo do senhor é isso, né? É orientar, ajudar. Muito bacana, ó. Legal. Quem tá aí assistindo quiser seguir ele, fica à vontade aí vai aprender muita coisa. Matheus, do hospital, e você conseguiu ou não? Vou falar então numa situação que aconteceu comigo, falando questão de saúde. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que, como diz, assim como a maioria da população, acomoda, normaliza, né? Normaliza com peso, normaliza com alimentação, com sedentarismo. E eu sou uma pessoa ao mesmo tempo que eu costumei a fazer muita coisa no mesmo dia. Então, tipo assim, acordo cedo, durmo tarde e não paro, né? Tô sempre em ação, né? Atendendo empresas, fazendo mentoria, gravando, organizando evento, fazendo divulgação. Só que uma hora o corpo da gente, ele pede esse, opa, para, né? E eu vim aí no intenso desde dezembro, né? Questão de eventos e tal. E em março o meu corpo deu aquele sinal, né? Opa, chega. Uma semana antes eu comecei a sentir umas dores, que eu tava num evento lá em Juruá, de festa de 15 anos.
De repente lá ficou tudo escuro, eu passei aquele mal, conhecendo quase ninguém, numa festa que eu fui ser cerimonialista, tava só eu mais um amigo meu lá, e eu comecei a passar mal lá uma semana antes. Depois tinha um evento das mulheres, aniversário da minha filha, e fui deixando, né? Só que chegou no domingo à noite, passei mal, deixei na segunda passando mal, na terça não aguentei, né? Começou aquelas dores no peito, dor de cabeça forte, corpo formigando, e eu fui direto pro hospital. Chegando lá, né, automaticamente fui atendido com urgência. Tem um vídeo, né, Matheus? Eu acho que colocar o vídeo e é até bom ressaltar também os nossos profissionais, e a gente, né, já ressalta um pouquinho dessa importância que o atendimento, o cuidado dos profissionais lá do Hospital Municipal. Tá no ar, tá no ponto aí, Matheus? Vamos lá. Eu venho aqui compartilhar algo muito especial e pessoal com vocês. Primeiro, para tranquilizar quem ficou sabendo, mas também para deixar um alerta importante sobre saúde. A gente sabe que eu sou hipertenso e faço uso de medicação controlada, eu tomo Naprixar. E ao mesmo tempo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço. Seja nos eventos, nos projetos, no meu trabalho de mentoria, de estratégia, divulgação. Eu sempre quero dar o meu máximo para tudo sair perfeito. Só que muitas vezes essa intensidade ela cobra um preço do nosso corpo e da nossa mente. E na sexta tivemos um evento lindo, emocionante, que foi o segundo Mulheres em Destaque. E no domingo realizamos aí a festa dos 2 anos da Mirella. Foram 2 dias muito especiais, mas também muito intensos, com muita emoção. No domingo à noite, assim que eu cheguei do culto, eu comecei a passar mal. Eu acordei de madrugada com um formigamento no corpo e um mal-estar estranho. E ao acordar no outro dia, né, na segunda-feira, eu acordei com uma forte dor de cabeça. Mas ainda assim, como eu tinha meus compromissos, né, agendados, eu fui até a Jéssica Oliveira Perfumaria e Cosmética, gravamos vários conteúdos e ainda participei de 2 reuniões de alinhamentos estratégicos para parcerias futuras. Porém, o corpo ele continuou dando sinais, né, durante toda a segunda-feira. Na terça-feira, ontem, eu acordei com uma leve dor de cabeça e fui assumir meus compromissos de agenda, que era gravar conteúdos lá na Favorita Moda Íntima. Assim que estava quase terminando, né, de gravar os conteúdos, eu senti uma forte dor aqui no peito, uma pressão intensa, né, tipo, meio descontrolar, formigamento no corpo, né, e um mal-estar que me preocupou bastante naquele momento. E naquele momento eu percebi que não podia ignorar aquilo. Aí eu fui direto pro hospital. Chegando lá, fui atendido rapidamente, fizemos os meus exames e minha pressão em algum momento chegou a 18/12. Foram feitos eletrocardiogramas, monitoramentos nos batimentos e vários exames de sangue. Porque quando existe uma suspeita de infarto, um dos exames mais importantes é a troponina, que mostra, né, se houve alguma lesão no músculo do coração. Por isso, né, que foram feitos vários exames repetidos e várias horas de observação médica acompanhando aí o meu quadro, a evolução do meu quadro. Eu fiquei lá no hospital durante mais ou menos quase 9 horas de observação e sendo muito bem atendido por toda a equipe médica. E hoje eu venho aqui também em forma de agradecimento. Agradecer a Marcela, né, que me atendeu na recepção, a enfermeira Ana Paula, que fez aí os primeiros atendimentos, né? E depois já fui lá para a sala de emergência. E a enfermeira Liliane e o João, responsável lá pela emergência, todo cuidado, muito atencioso, atendimento humanizado. A Dani Ferreira, médica, que é médica, né, generalista, e é também diretora clínica do hospital, acompanhou todo o meu processo lá com muita atenção. Em especial também gostaria de agradecer aqui ao Dr. José Ronaldo, que é coordenador médico e também cardiologista, que rapidamente avaliou a situação e solicitou aí novos exames, né? Ao Cícero, que é responsável técnico da enfermagem, com quem eu tive uma conversa muito importante naquele momento. E uma coisa que ele me falou foi que ele está na cidade num propósito, né? E que o hospital não tem partido, né? Lá atende todo mundo. Em especial também agradecer o Danilo, ele que é diretor do hospital, que pela coragem, pelo trabalho de fazer cada vez mais a melhoria no hospital, na estrutura de atendimento, inclusive a sala de emergência, né, que está mais ampla, mais preparada para atender a população. Então, meu sentimento hoje é de gratidão.
Foram horas de muito cuidado, muita atenção e muito profissionalismo. Então, graças a Deus, né, depois de todos os exames e da observação, não foi necessária transferência e nem cirurgia, e eu pude voltar para casa, curtir minha família, curtir meus filhos. Tudo isso deixa um alerta muito forte dentro de mim. Às vezes a gente vive tão ocupado, ajudando pessoas, resolvendo problemas, organizando eventos, trabalhando e tentando entregar sempre o melhor, que acaba esquecendo de cuidar da própria saúde. A gente cuida de todo mundo, mas esquece de cuidar da pessoa que mais precisa, a gente mesmo. Dentro do hospital, né, esperando exames, vendo tudo acontecer, eu pensei muito na vida. Eu pensei na minha família, principalmente na minha filha Mirella, de apenas 2 anos, precisa muito de mim. Dos meus filhos, Otávio, Gustavo, da Vera. Naquele momento eu tive certeza muito forte no coração. Eu ainda tenho muito para viver ao lado dessas pessoas. Eu tenho sonhos, eu tenho propósito, eu tenho pessoas que amo e que precisam muito de mim. E talvez esse momento tenha sido, né, com certeza, um alerta de Deus para eu desacelerar, para cuidar mais da minha saúde, voltar ao cardiologista, reavaliar meus medicamentos, cuidar da minha alimentação, fazer atividade física e aprender, sobretudo, a respeitar os limites do meu próprio corpo. Eu também gostaria de agradecer a cada pessoa que orou por mim. Ontem eu não gravei nada para não preocupar ninguém, mas senti muito carinho as mensagens de orações, principalmente dos familiares. Dentro daquele hospital, eu conversei muito com Deus, muito. E eu entendi uma coisa: tudo na vida tem um propósito. Talvez esse momento tenha vindo justamente para me lembrar que, para continuar ajudando pessoas e vivendo meus propósitos, né, eu também preciso cuidar de mim. E muito obrigado então a todos, né, de coração mesmo. E deixo aqui um conselho sincero: não espere o seu corpo te obrigar a parar para começar a cuidar da sua saúde. Cuidar de você também é uma forma de cuidar de quem você ama. Eu venho aqui compartilhar algo muito... Foi bem isso que aconteceu, e é uma realidade, né? Que acontece, não aconteceu só comigo, né, doutor? Mas acontece com a maioria hoje, né? Esse desaceleramento, e isso não é só, por exemplo, eu tô com mais de 45 anos, não tem idade, né? Não tem. Não tem. Igual eu falei anteriormente, nós temos que tomar muito cuidado para não entrar no ciclo, né, de ficar no piloto automático. Nós temos que ter consciência, clareza daquilo que nós queremos para a nossa vida. É importante você não focar somente no trabalho, algo que é muito comum, já aconteceu comigo. Recentemente mesmo eu estava analisando essa questão. A gente tem que entender que existe a roda da vida. Então você tem trabalho, tem família, né, esposa, filhos, você tem a parte espiritual, precisa cuidar da saúde, né, ter tempo para alimentar-se bem, exercitar, um momento para o lazer, enfim, você tem que, todos esses pontos, tem que haver um equilíbrio. Quando você tem sucesso só, por exemplo, no trabalho, mas a família fica de lado, o lazer fica de lado, a saúde, não tem graça. Acaba que você pode pagar um preço, você conseguiu ter sucesso no trabalho, mas às custas de insucesso em outras áreas. Isso pode, de alguma forma, comprometer a saúde mental, a saúde física ou espiritual e comprometer a qualidade de vida da pessoa. A gente tem que viver bem, bastante, mas também com qualidade de vida. Para ter qualidade de vida, tem que haver esse equilíbrio dos vários papéis que nós desempenhamos na nossa vida. Perfeito. Quando a gente prioriza só o trabalho, por exemplo, área, a gente pode acabar tendo comprometer a saúde mental e suas consequências outras, né, que acontecem. Beleza. Ó, lá no Instagram do doutor tem lá já a clínica 8 Passos, né, para contato, e mentoria emergência cardiológica, né, quem quiser fazer, né. Uma parte que eu
há mais de 13 anos eu também dou aula, né, em faculdade de medicina, nas disciplinas de urgência e emergência. Já fui na área de farmacologia, hoje basicamente em urgência e emergência. E fiz curso online. Ultimamente estou investindo no ensino online. Bacana. Então, em mentoria, né, para médicos de urgência e emergência, e também sobre carreira médica estratégica, onde eu uso, com a experiência que eu tive, exatamente dessa fala que eu falei, né? Acho que a faculdade ensina o médico a ser médico, a cuidar de doenças, a fazer anamnese, exame físico, planejamento terapêutico, mas não ensina o profissional a planejar a carreira dele, né, com clareza, com intenção. E às vezes o profissional pode se perder no meio desse caminho aí, no ciclo de piloto automático. Então eu criei uma mentoria que eu tenho aplicado para alguns médicos, para ver qual que é o resultado, para eu poder depois escalar para mais pessoas. Mas está sendo bastante interessante. E o senhor faz consulta online também, né? Sim, atendo por telemedicina. Além da mentoria, tem a consulta Sim. online também. Sim, e eu fiz um projeto também para pessoas, né? Chama Corafit 360, que esse Corafit 360 é um produto online que tem como objetivo orientar as pessoas para o estilo de vida saudável. Junto comigo tem uma nutricionista, a Sabrina, um educador físico, o Marcos, que orienta movimento, nutrição, e também a gente fala sobre como a pessoa pode modificar o estilo de vida, né? Não substitui consulta médica, mas para melhorar, igual eu falei, dar clareza, melhorar a consciência das pessoas e motivá-las a buscar um estilo de vida saudável. Em breve a gente vai colocar... É um aplicativo, então. É um aplicativo que pode ser baixado na App Store ou no Google Play, e lá tem aulas gravadas, e a gente vai criar encontros, né? Todo mês, e vamos colocar novos conteúdos, abastecendo, e a pessoa terá acesso a todo esse conteúdo. Corafit 360. Que legal. Projeto, mas tem previsão já? Tá próximo já está em produção. Já tem o aplicativo, já está disponível, mas a gente está acabando de colocar as aulas, né, e configurar a plataforma para divulgar, fazer, né, o marketing de divulgação. Bacana. Acompanhe nas redes sociais aí, tem um site também, tem muita coisa, e tem no Hospital Municipal também as dicas, 1 minuto de saúde, né? Isso. E isso é importante. Doutor, obrigado então, vou deixar o microfone aberto para fazer as considerações finais. Parabéns, sucesso nos novos projetos e principalmente nessa missão, né? Que o senhor veio aqui para o Nova Resenha, não veio à toa, não é à toa que o senhor pega estrada, o senhor veio no propósito, né? Toda semana. Eu tenho certeza que exercerá um bom trabalho assim como está fazendo, viu? Eu que agradeço o convite de vir até aqui, o Matheus também. É o seguinte, eu venho para a Nova Resende com as melhores das boas intenções. Fui muito bem recebido aqui pelas pessoas de uma forma geral, pela comunidade, as pessoas que relacionaram comigo, pela equipe, né, de profissionais do hospital, enfermeiros, os médicos plantonistas. A doutora Daiane tem sido uma peça fundamental, me ajuda bastante, o doutor Antônio Neto, o doutor Luiz Alberto foi extremamente receptivo, o Danilo, o senhor José de Cruz, enfim, todas as pessoas que eu relacionei até agora, e todos estão com muita vontade, né, de fazer acontecer, agir, o prefeito, enfim. Não medirei esforços, vou dar o meu melhor para poder, de alguma forma, contribuir para que melhorias aconteçam na saúde de Nova Resende. A intenção é essa, eu sempre trabalhei com isso, gosto de fazer isso, tem sido para mim muito prazeroso vir até a Nova Resende, fazer esse trabalho. Espero que dê frutos e que nós consigamos, né, realmente promover melhorias. Bacana. Muito obrigado.
E esse foi o nosso VilaCast dessa terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecer aí Telecom também, Madeireira do Paulo. E a você que nos acompanhou e continua acompanhando aí toda a programação da MAV TV e também as redes sociais do Dr. José Ronaldo para você conhecer um pouquinho mais do trabalho e ter certeza que lá tem aquela dica que vai te ajudar muito, viu? Muito obrigado, abençoada noite para você e até daqui 15 dias com mais um VilaCast. Na hora de construir, você só vê o preço da madeira? Escolher o menor preço pode gerar um custo bem maior no final da sua construção. Madeiras de baixa qualidade racham e empenam, e muitas vezes não suportam o peso necessário com o tempo. Isso significa retrabalho, atraso na obra e mais gastos lá na frente. Escolher a madeira certa é investir em segurança e durabilidade. Aqui na Madeireira do Paulo, o foco é sustentar a obra do começo ao fim. Dia 30 de agosto, reinauguramos a nossa loja da EI Telecom em Nova Resende, na Rua Delfim Moreira, bem em frente à Drogaria Shalom. Um espaço feito para receber você com ainda mais conforto e qualidade. Vem para a EI Telecom, a conexão que você merece. A ASA realiza um trabalho que vai muito além de entregas de cestas básicas. Existe um processo criterioso por trás de cada atendimento. As famílias que recebem auxílio passam por um acompanhamento da assistência social. Cada situação é avaliada com responsabilidade e respeito. O objetivo é garantir que a sua doação chegue a quem realmente precisa. Quando você doa, pode ter certeza que a sua contribuição está sendo direcionada com seriedade. Então, se você quiser fortalecer esse nosso trabalho, seja com tempo de voluntariado, seja com doações de alimentos, seja com dinheiro, qualquer maneira de ajuda é muito bem-vinda. Então, entre em contato com a ASA e venha fazer parte desse projeto maravilhoso que leva o alimento à mesa de muitas pessoas.